Obrigado, Jane. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí ao grande trabalho realizado pelo Núcleo do CGI BR e seu braço operacional, NIC BR. Excelente trabalho aí de todo o staff desse evento, grande evento que estão fazendo. É um prazer estar aqui pela segunda vez consecutiva. Nós vamos falar aqui do Day Zero Attack, iniciar nossa apresentação falando a respeito da LGPD. LGPD, Lei 13.709 de 2018, que foi alterada pela Lei 13.853, onde, entre outras alterações, instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei traz como elemento de destaque a segurança da informação, presente em vários artigos da legislação, em todos os seus capítulos. O termo Day Zero Attack é proveniente do inglês, usado para descrever uma ameaça de vulnerabilidade de segurança desconhecida para o qual os desenvolvedores ainda não conhecem uma solução. Quando isso chega a mãos de criminosos digitais, eles exploram essa vulnerabilidade e utilizam para ataques de expressão massiva, né, como esses que têm escalas globais, normalmente. Quando você recebe, por exemplo, aquelas atualizações do Windows, que ele precisa atualizar o sistema, isso normalmente é oriundo de uma vulnerabilidade já conhecida em que o desenvolvedor pretende colocar mais segurança no seu sistema operacional. Quando a gente pensa no Day Zero Attack, no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa compreender que um evento danoso envolvendo dados pessoais só vai ocorrer se um incidente de segurança, né, ou seja, uma violação da política de segurança, acontecer dentro das corporações. Quando a gente leva o contexto para os incidentes de segurança, é importante compreender a linha temporal de um incidente, o que ocorre antes, o que ocorre durante e o que ocorre depois. Antes do incidente de segurança, as empresas têm a oportunidade de trabalhar no nível tático e operacional, na construção de políticas e processos que deem sustentação para iniciativas que vão ser desenhadas no nível operacional de forma a dar uma melhor condição da empresa para tratar um incidente de segurança. Quando o incidente de segurança efetivamente ocorre, ou um Day Zero Attack, a empresa, se fez a lição de casa adequadamente, vai ter condições de responder de forma eficaz a este incidente. Ou, caso não tenha feito a lição de casa adequadamente, pode potencializar problemas até simples de se resolver do ponto de vista da segurança. Depois de um incidente de segurança, é importante revisitar o que aconteceu, porque se houve uma violação da política de segurança, significa que há lições a serem aprendidas. Então, é importante revisitar os processos, as políticas, o que deu errado para revisar esses processos de forma a erradicar o incidente que gerou toda a problemática da violação da política de segurança. Dentro desse contexto, a gente questiona, governos e empresas estão preparados para lidar com o Day Zero Attack? Elas sabem com o que estão lidando? Parte do nosso trabalho na consultoria com empresas está também a investigação de ameaças que vão emergir da Deep Web, né? E, nesse contexto, a gente encontra ferramentas sendo construídas com poderosíssimo e sofisticado métodos de injeção, como as próximas famílias de ransomware que estão por vir, como pacotes que constroem QR Code, como esses que estão nos nossos crachás, que, além de executar o código para o qual ele foi projetado, ele também injeta um payload, né, ou seja, um código malicioso, no dispositivo de quem o escanear, espalhando vários spyware com o objetivo de roubar senhas, informações sensíveis de cartões de crédito e todos os outros dados que estão armazenados nos dispositivos.
Dentro desse contexto, a gente olha para os sites do governo, e eu trouxe aqui apenas 3 para contextualizar. Esse ano, várias ocorrências já ocorreram em sites de governo relacionados à segurança, ocasionando exposição dos dados. E o que mais me chamou a atenção foi o caso do vazamento da ADEPOL do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam hoje, no contexto da criminalidade do Rio de Janeiro, ter os oficiais da polícia terem seus dados expostos, incluindo o endereço residencial de cada um deles. Qual é o potencial danoso que tem para esses profissionais e para as suas famílias, né? Não só na questão da fraude potencial de seus dados, mas a segurança física desses profissionais. Trouxe aqui também, está viajando na mídia já há um bom tempo, a questão do ministro da Justiça, que teve o seu telefone hackeado, para contextualizar o seguinte: se o criminoso não respeita o ministro da Justiça, o que acha que ele vai fazer quando tiver acesso aos dados nossos ou das empresas, né? Então, o criminoso está aí e não está respeitando ninguém. Estão se sofisticando cada vez mais nos seus métodos de infecção. Ainda falando do governo, daqui a pouco a gente vai falar das empresas, métodos sofisticados de buscas em que eu posso direcionar. Claro que tem que conhecer a ciência de dados dos buscadores, mas a gente pode fazer buscas direcionadas a pessoas, a empresas, a governos, a tipos de dados específicos e ter acesso a dados, por exemplo, pessoais de representantes da administração pública, de testemunhas que assinam documentos para o governo e de documentos que o governo seguramente não gostaria que chegasse às minhas mãos, mas que está aí disponível na internet por falta ou desconhecimento de que há necessidade de revisitar políticas de segurança do governo para que esses dados não estejam expostos. Do lado das empresas também não é diferente. Do lado das empresas, através de buscas sofisticadas que se faz hoje na internet, você tem acesso a dados pessoais de milhares de titulares dos seus dados. Evidentemente que são pesquisas com caráter técnico extremamente sofisticado, mas a questão é a seguinte: a gente ainda nem tem o Day Zero Ataque, mas tem uma série de questões que já precisa ser trabalhadas para corrigir no ambiente digital. E essa é uma preocupação muito grande, porque quando a gente fala em Day Zero Ataque, ainda não ocorreu o Day Zero Ataque, mas a gente já tem o cenário exposto como esse no mundo digital. Em relação à navegação com os famosos cookies, as empresas insistem em colocar uma definição de cookie muito genérica. Por exemplo, a informação obtida por esses... Deixa eu fazer vocês acompanhar, senão... A informação obtida por esses cookies serve para analisar padrões de tráfego da web. Uma grande bobagem. As empresas estão falando uma verdadeira mentira, porque os cookies consistem em bancos de dados muito específicos, com informações muito específicas, onde entre essas informações tem lá as suas credenciais, com informações de usuário e senha, que são dados sensíveis, que pela Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 11, o legítimo interesse não poderá ser utilizado para a captura de dados sensíveis. Então, as empresas vão precisar rever como elas vão fazer para coletar os dados pelos quais elas faturam milhões e milhões de dólares com os seus dados pessoais e os meus. A esse respeito dos cookies, no dia 1º de outubro, recentemente, houve um julgado do Tribunal de Justiça da União Europeia dizendo respeito justamente com a utilização dos cookies, né? Então, o julgado diz respeito à transparência do consentimento no uso e na coleta das informações via cookies. A Corte entendeu que o simples fato de ter um checkbox de que este site usa cookies e daquela forma como a gente viu nos slides anteriores,
utilizado para melhorar a sua navegação, não é uma informação transparente para o usuário. Os dados estão sendo coletados e estão sendo coletados para alguma finalidade. Então, as empresas precisam começar a se preocupar em trabalhar a transparência de como os dados são coletados dos seus titulares. Esse é um julgado extremamente importante, que seguramente vai trazer reflexos também para o nosso mercado digital. Bem, falando um pouco de ferramentas úteis que pode ser utilizado por usuários para compreender um pouco como funciona a navegação na internet, esse é o exemplo do Lightbeam, é uma extensão para o Firefox. Então, só para contextualizar, tem ali o Gzinho, que foi o site que eu acessei do Google e depois eu fui para esse site europeu. A partir do momento, então, na verdade, eu tive 2 sites que eu me conectei. Quando eu me conectei no segundo site, ele me conectou sem que eu tivesse conhecimento. Na verdade, eu tinha conhecimento, mas os usuários, de forma geral, não têm esse conhecimento. Eu fui conectado a 108 parceiros de serviço deste site. O que vocês acham que esses 108 parceiros estavam fazendo quando conectaram no meu computador? Eles vieram atrás dos dados que estavam armazenados nos cookies, executando scripts com um sofisticado grau de ofuscação de código para tentar deixar o titular cada vez menos informado a respeito do que as empresas estão vindo fazer nos seus computadores. E o governo não está fazendo nada a esse respeito? Não, o governo está trabalhando em várias frentes, em várias iniciativas, como a política de governança digital, o GovData, plataforma de cidadania digital, a estratégia brasileira para a transformação digital, o e-cyber mais recentemente, consulta pública que, salvo engano, há uns 5 dias foi encerrada, e que a consulta é extremamente importante porque diz respeito à iniciativa do governo em procurar preencher uma lacuna do arcabouço normativo nacional, porque é sabido que no âmbito da segurança cibernética, indivíduos, empresas e toda a sociedade possuem diferentes níveis de maturidade com relação ao que se entende por segurança cibernética. Então, essa iniciativa e várias outras iniciativas do governo é muito importante no sentido de a gente dar a nossa contribuição com a nossa experiência, a nossa expertise, não só de nós, empresas, consultores e prestadores de serviço, mas também o cidadão brasileiro que tem elevado nível de sofisticação de técnicas que pode contribuir também para assegurar que a gente eleve e nivele o nível de maturidade de segurança cibernética entre todos os cidadãos, instituições e empresas. E o que o que o setor está fazendo para contribuir com isso? Bem, com relação às consultas públicas, né, nós temos participado ativamente das consultas públicas, que normalmente convergem para audiências públicas, que tendem, por sua vez, convergir para legislação que é modelada pelas instituições do governo, né? Na literatura, a gente tem contribuído com livros que a gente contribui na sua edição. Esse livro LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Manual de Implementação, coordenado pela doutora Viviane Maldonado, é um livro que já é recorde de venda sem antes mesmo ter sido lançado e que nós tivemos o esforço de dar a nossa contribuição. O outro braço nosso, da Conformidados, nós procuramos compartilhar com as instituições do governo. As instituições do governo possuem profissionais muito bem preparados e muito bem qualificados, e que nós levamos o nosso framework de avaliação dos níveis menos fundamentais até os mais fundamentais para avaliar qual é o nível de maturidade das empresas com relação à segurança cibernética. Por fim,
Eu trouxe um cenário para compartilhar com vocês. Uma grande empresa varejista do Brasil teve um projeto de exclusão de dados certificado por uma outra empresa, uma grande empresa de tecnologia, e nós fomos solicitados a fazer perícia nesse serviço, né, nessa solução. A empresa utilizou o padrão DoD, do Departamento de Defesa norte-americano, um dos mais sofisticados e seguro. E já no primeiro dispositivo que nós tivemos acesso, nós conseguimos extrair cerca de 90 gigas de dados em clear text, de operações online e de dados pessoais de seus titulares. O que diz isso daí para a gente? As empresas de tecnologia, elas precisam compreender que a tecnologia envolvida na gravação dos dados, ela é muito mais complexa e extensa do que se entende como simplesmente fazer uma gravação e um wipe de um disco rígido, de um dispositivo de armazenamento. Se as empresas não tiverem o conhecimento e a capacitação, né, vamos dizer assim, é até compreensível não ter tanta capacitação, porque a ferramenta que a gente usa, por exemplo, é de uma empresa parceira nossa, que é membro da Interpol. Então, a gente utiliza as melhores ferramentas para a investigação de crimes digitais e para a recuperação de dados que, eventualmente, tenham sido destruídos intencionalmente. Ok, pessoal. Bem, o tema, na verdade, é extremamente extenso, complexo. A gente poderia ficar falando um dia inteiro só de segurança cibernética, que a gente não ia esgotar o tema. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao CGI, ao núcleo CGI e o seu braço fantástico do NIC-BR. O staff todo está de parabéns, equipe espetacular que está desempenhando o trabalho aqui nesse evento. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.